E aí, pessoal, muito bem-vindas e bem-vindos ao Lunação Esoterismo. Estou com vocês começando mais uma consulta aqui do canal e o nosso tema de hoje é o que vem pela frente entre você e ele ou você e ela. Como vai ficar essa história? Então, uma leitura de previsão para os nossos caminhos amorosos. Quem está chegando comigo para essa consulta, então, vai conhecer o que está surgindo aí para ser vivenciado. Se você acabou de conhecer o canal, se for a sua primeira vez, meu nome é Leandro, já te convido a estar comigo no dia a dia. Então, agorinha mesmo, faz aí a sua inscrição, já entra para a nossa turma, ativa o sininho para saber das próximas consultas e deixa o seu like para a gente poder trocar também essa energia totalmente positiva aqui, com entendimento sobre a vida, com espiritualidade presente e, na medida do possível, leituras bem-humoradas para o nosso dia ficar mais leve. É sempre a minha proposta para todos que acompanham esse trabalho que eu faço. Então vamos junto, hey ho, let's go, como diriam os bons e velhos Ramones, que eu tô aqui a caráter hoje, e é a hora da sua intuição. O que a sua força interior te aponta para que você tenha a melhor mensagem da mesa? Citrino ou jaspe vermelho? Se concentra e pausa o vídeo se precisar. Tá? Faça como você julgar mais adequado. Eu começo pela pedrinha que eu deixo nessa mão, então, citrino primeiro. Vamos lá, jaspe vermelho daqui a pouco na mesa, iniciando pelos arcanos maiores, iniciando as suas previsões. Enquanto eu estou ativando a energia do tarô no embaralhamento, o seu mantra de hoje, a afirmação do dia. Hoje eu solto as minhas dores emocionais. A minha vida é um jardim de bons sentimentos. Então você vai escrever esse mantra aí nos comentários, participando da consulta, se conectando com essa energia aqui junto conosco, tá? Então, hoje eu solto as minhas dores emocionais. A minha vida é um jardim de bons sentimentos. É um mantra que vai te ajudar a tirar força de mágoas, de ressentimentos, de tudo aquilo que te feriu, sabe? E coisas que você não conseguiu cicatrizar, alguém que possa ter te prejudicado. É um mantra que vai tirar força dessas negatividades na sua vida. E aí, como a sua vida passa a ser um jardim de bons sentimentos, então as flores que passam a nascer aí vão, né, trazer bons frutos, vão te trazer mais felicidade. Esse é o seu mantra, vamos aos nossos arcanos. O que vem pela frente? Torre, Imperador e Julgamento são os seus arcanos maiores aqui para a gente começar. Né? E a gente já percebe uma certa turbulência aí pelo caminho, mas é meio aquela coisa, sabe, de tudo espalhar para depois se reorganizar e ficar melhor do que estava. É exatamente o que o tarot está mostrando, tá? Então essa torre já pode, inclusive, falar de algum processo em andamento entre você e quem você gosta, ou mesmo algo que pode ter acabado de acontecer, né? Algum acontecimento recente, onde, né, a vida entre vocês sofreu algum tipo de transformação, desentendimentos, interpretações erradas, situações inesperadas, tá? Então a gente tem esse tipo de caos gerado ali na torre, que tem uma mensagem da destruição, na verdade, fazendo ruir aquilo que não é legal, que não é positivo para a vida, mas deixando uma base para uma reconstrução também. E como vem para você na sequência o Imperador, que é exatamente, né, uma força muito poderosa para essa reconstrução da torre, com poder, com autoridade, com prosperidade, com recursos, tá? Indicando aqui um caminho de novas oportunidades a dois, tá? Então a gente percebe o quê? Uma situação difícil se apresentando, surgindo ou já presente para você, mas não é para você se desesperar. Por quê? O que o tarot está nos explicando a respeito da sua situação, com quem você gosta, né? Mostrando o que vem pela frente, como vai ficar essa história. É realmente uma fase difícil, é difícil de administrar emocionalmente, as coisas ficam fora de controle, mas isso está servindo para botar muita coisa no devido lugar, no devido tempo também. Tem uma energia forte aqui de continuidade, de permanência, que vibra aqui para vocês e de novas oportunidades, de mais leveza. Então eu vejo essa turbulência, esse caos aqui da torre realmente surgindo para tirar coisa ruim da frente. Então é uma espécie de limpeza também espiritual, tá? Então não se desespere. Às vezes a gente passa por esses processos mesmo. O segredo da vida é saber passar e o tarô justamente nos auxilia muito nesse processo. Por quê?
mostra o que está acontecendo, mostra que é assim. Então você não fica com a sensação de as coisas estarem surgindo do nada, né? Por que aconteceu isso, no que vai, aonde isso vai dar. Então, com o tarô você tem esse guia, por isso que eu falo que é o nosso GPS aqui para viver melhor. A gente entende qual é a situação e o que está se desdobrando a partir daí. Isso traz uma tranquilidade, isso nos ensina a lidar melhor com tudo, né? Que a vida apresenta. Junto ali com a torre que já estava na mesa, vê esse 8 de copas, então quer dizer, é uma fase difícil mesmo, que pode ser de afastamento para muita gente aí. Para o seu caso, pode ser o seu caso. Houve um entendimento, essa torre que dá aqui ares de ruptura, né? De alguém ter desistido de você, de uma relação que não deu certo, o próprio afastamento aqui nesse 8 de copas, dar as costas, né? Parece que não tem mais aí para se viver. Pois é essa energia que pode estar batendo para você aí. Então se prepare para isso ou saiba lidar com essa vibração se ela já está presente para você. Ou seja, se está te faltando correspondência emocional, correspondência afetiva, se quem você gosta parece que ter ido embora, apenas parece. É realmente a energia do momento, mas eu acho que isso vai servir para trazer algumas lições. Tem um processo aqui de reconquista entre vocês que está surgindo a seguir, tá? Olha, aí vem o imperador, que é propriamente o recurso que eu falei que possibilita muito da reconstrução que vem na torre, tá? Então a torre é essa geradora, às vezes, do caos mesmo, parece que tudo está ruindo, mas é uma parte, né? É a parte que não é sólida, que não leva a nada. Essa parte, sim, cai por terra. A base fica, mostrando que tem mais ali para se viver e os recursos que permitem, então, uma reconstrução emocional, uma reaproximação, colocar as coisas no devido lugar entre vocês, está aqui. Nesse imperador, trazendo uma energia, então, que é de reconquista, que é de ordem para a vida, é de organização, é de mais responsabilidade, de mais dedicação, tá? E eu vejo esse imperador combinado aqui com o pajem ou valete de ouros, né? Indicando uma fase entre vocês que será de redescobertas a dois, de novas possibilidades. Ou seja, eu acredito que o melhor momento entre você e quem você gosta ainda vai chegar. Vocês ainda não viveram a melhor fase, o melhor que há para se viver a dois. Então, muito das diferenças podem ter passado à frente. Deu choque daqui, deu choque dali, não é aquele choquinho bom não, é aquele que dá uma eletrocutada mesmo, e não é, e aí não é muito legal, não dá tanto da vontade de tomar outro choque desse, então, né, dá atrito, pessoas que não conseguem conduzir uma continuidade juntos. Mas isso eu acho que é realmente para trazer aprendizados. Tem um processo aqui de reorganização de vida afetiva entre você e a pessoa que você está mentalizando. Tem recomeço, tem nova oportunidade, tem mais para se viver e para se viver de uma forma mais leve. Quer dizer, então esse processo que está aqui, mais em foco agora, que é o que você está por passar ou que você está passando, é realmente para favorecer ou propiciar alguma limpeza, tirar do caminho de vocês o que não está sendo legal, para gerar as lições que vocês precisam ter, os aprendizados que vocês precisam ter, as percepções, o que nos serve e o que não nos serve, tá? De repente, a essa altura da caminhada, eu acho que pode faltar esse entendimento, seja para você, seja para a pessoa que você mentalizou, seja para ambos, um ainda não sabendo como lidar adequadamente com o outro. Essa fase vai chegar, mas é importante saber passar esse momento, esse período, tá? São certos desertos que a gente acaba atravessando na vida, mas que sempre levam a algum lugar quando a gente persevera naquilo que entende que faz sentido para ser vivenciado, né? Que representa de fato uma experiência positiva de vida. E eu acredito que entre vocês é justamente o caso. Uma experiência positiva de vida, algo que se vale a pena viver, tanto é que vocês chegarão juntos a essa conclusão futuramente. Ó, onde vem o julgamento, trazendo mais oportunidades, recomeçar, a força do perdão está aqui também, nesse julgamento, saber relevar, sabe, mais, a coisa mais bem analisada mesmo, um julgamento mais justo das coisas. Então, problemas pelos quais de repente vocês estão passando agora podem ter acontecido ou podem estar acontecendo por decisões ou às vezes por conclusões
equivocadas, precipitadas, você lidando com uma pessoa que não está na melhor da boa vontade, tá? Às vezes para perceber o seu sentimento, para se colocar no seu lugar, pode ser que você também esteja falhando em algum ponto com a outra pessoa. Então, assim, certas atitudes que partem de lado a lado e que geram reações de lado a lado que não estão sendo as melhores, então vocês estão realmente numa fase que é complicada. Entenda esse processo. Diante dessa fase da torre aqui, o que você tem que fazer? Olha, sinceramente, nada, tá? É ficar mais de boa, é deixar passar, porque a vida já está com muito agito do lado de fora, quando nós estamos nessa torre do tarô. Então, não tem muito como a gente tentar contornar esse processo com atitudes, com ficar pensando no que fazer. É uma chance muito grande de a gente acabar piorando as coisas. Então, é ficar de boa, é deixar passar, é saber passar, tá? Por essa fase onde os sentimentos não estão realmente no mais elevado entre vocês, tá? Para uma reciprocidade, para uma correspondência. Então, eu acho que pode ser uma fase onde é importante, sim, cada um ficar mais no seu canto, para baixar alguma poeira, sabe? Para as ideias se ajustarem aí e isso propiciando as percepções corretas do que significa a companhia, do que significa a relação entre vocês. Tanto é que o tarot está apontando, então, mais oportunidades, chance de recomeçar, uma nova chance, uma volta, para quem às vezes fica se perguntando, será que tal pessoa pode voltar? Será que a vida vai nos dar mais uma chance? Né? Será que temos mais para viver? Então sim, e de uma maneira muito mais firme, muito mais leve, tá? Com mais retidão, fazendo valer mais as oportunidades juntos e com um certo jogo de cintura aqui desse 2 de ouros, que traz uma forma mais equilibrada de conduzir uma relação, que eu acho que é o que falta entre vocês agora, né? Talvez ambas as partes um pouco sem paciência, um não está conseguindo se adequar à energia do outro, às necessidades do outro, vai chegar lá, tá? Então é uma questão agora de realmente saber passar pelo momento. Com essa previsão que o tarot está te trazendo, talvez isso te traga a calma necessária para não se afobar agora, para não querer precipitar as coisas. Muitas vezes a ideia de agir antes da hora é que faz com que nós percamos oportunidades, porque a gente vai tentar colher um fruto que não está maduro. Essa é a ideia para você, tá? A relação que você pretende viver não é um fruto maduro para ser retirado da árvore nesse momento. É uma fase de espera. As coisas vão melhorar, uma turbulência, um caos, uma falta de correspondência vai passar, tá? A gente viu aqui afastamento, mas a gente vê na sequência reaproximação. Então, quer dizer, é uma fase, tá? E a vida é assim, né? Tem fases que nós passamos e o tarô nos situa nesse processo. Qual é a fase? O que está acontecendo? Para onde as coisas apontam? Aí você entende se é o caso, né, de bater vamos dizer assim, bater um sinal de alerta para você então fazer algo a respeito, ou se é o caso de entender que é uma fase e tudo bem, ela vai passar, o que eu tenho que fazer é me controlar, manter a minha estratégia, seguir a minha vida e tudo bem, deixa cada coisa para sua hora. E é exatamente essa opção agora para você. Não querer precipitar as coisas, não afobar, não partir para o tudo ou nada, de repente indo tirar uma satisfação, sabe? Agora ou vai ou racha, porque aí pode rachar e você sente e chora porque agiu na hora errada, né? Então, com o que vem pela frente, a gente vê muito melhorar. Saber esperar o momento certo de cada coisa, tá? Sabedoria para a vida, gente. Agora vamos no tarô egípcio. Já sabemos, então, que não é uma história que acabou, né? Tá na pergunta aí do nosso tema também, como vai ficar essa história, né? O que vem pela frente entre você, ele ou você, ela, como vai ficar essa história. Então, a gente vê que tem mais páginas para serem escritas. Como eu falo algumas vezes, exatamente quando é o caso, e é o caso agora, né? Não se trata de um ponto final, mas só uma vírgula, tá? Pode ter sido só um acidente de percurso aí, ou vocês estão vivendo esse processo, não é para se desesperar, ok? Tarô egípcio para você. As primeiras cartas são a comunhão, a revelação e o ressentimento, tá? Já vamos interpretar aqui antes de colocar outras três, então. Bom, nós temos a comunhão mostrando exatamente essa vibração,
fazendo parte do futuro entre vocês, já que nós estamos nessa leitura de previsão dos caminhos amorosos, né? Então, o que vem pela frente entre vocês? Comunhão, uma vida mais compartilhada, tá? E aí, a partir muito daqui, desse jogo de cintura, de uma forma mais equilibrada, de um conseguir perceber mais as necessidades do outro, de um conseguir aprender a lidar melhor com o outro. Isso gera comunhão, tá? Vocês vão descobrir que alguns ressentimentos estão presentes, então isso vai ter oportunidade para ser conversado, tá? Junto com a revelação, são as descobertas a dois de ressentimentos. E eu diria o seguinte, não só da questão direta entre vocês, mas dores da vida, situações pelas quais nós passamos que nos marcam e acabam influenciando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir com alguém. Então as cartas do tarô egípcio aqui estão nos trazendo um aspecto interessante, que é mostrar que certos problemas que vocês têm agora, se você está em uma relação que é difícil, ou se quem você gosta está longe, porque não deu certo, né? Então, o que o tarô egípcio está nos permitindo compreender é que são fatores externos que atrapalharam ou estão atrapalhando a sua relação, tá? E aí isso tem muito de interferência. Não estou falando de rival, não estou falando de, sabe, essa coisa de disputa, mas qualquer tipo de situação. É assim, a vida está abrindo caminho para que um relacionamento tenha passagem, sabe? Para que duas pessoas possam realmente caminhar, fluir, ou a vida está impondo muitos obstáculos, muitas barreiras. Tem hora que assim, está tudo dando errado para você, então a sua energia fica horrível. Você não tem como entregar a alguém o melhor de si, tá? Então eu acho que isso está acontecendo, isso aconteceu entre vocês, essa coisa de ressentimento com a revelação, como vem aqui no tarô egípcio, pode falar de algo, de um problema direto entre vocês, mas também muito dessa questão de o que se traz até mesmo de traumas, de relacionamentos passados, de feridas abertas e como isso de forma inconsciente a gente traz no presente, a gente acaba perpetuando certos comportamentos, né, em função do que nos causaram no passado. Então eu vejo uma parte de vocês, pela comunhão que está aqui no tarô egípcio, tratar muito dessas velhas feridas que eu acho que podem então existir de ambas as partes, tá? E eu vejo um sentimento assim bem gratificante aqui, de descobertas a dois mesmo, no sentido de uma parceria que neste momento vocês ainda não são conscientes de quanto um tem a contribuir ao outro nesse aspecto, sabe? E um relacionamento tem muito desse poder de curar emoções, né? Às vezes a gente fala, a gente sofre com alguma situação, com alguém, o tempo vai curar, né? Deixa o tempo passar. Mas não é só a forma, não é só o tempo passar, é a forma como o tempo passa, é como a gente está aproveitando, é quem está ao nosso lado, né? Como a gente está procurando redesenhar a vida. Então, muito nesse processo é que eu vejo que vocês têm uma contribuição recíproca importante, de um conseguir tratar das emoções do outro, e aí isso gerar um sentimento importante de gratidão e de parceria que se manifesta na comunhão entre vocês, tá? Então, olha só, a partir de um recomeço, a partir de um novo desenho que a vida coloca no caminho de vocês, a gente vê que tem uma fase muito melhor se aproximando. Não é o melhor momento e não adianta forçar a barra agora, e não é para se desesperar. Então você está aprendendo esses pontos aqui na leitura de hoje, tá bom? Seguindo na sua leitura do tarô egípcio, o que a gente tem aqui? A duplicidade, o mago e a paixão. Olha só, então a duplicidade ela se converte no direcionamento do mago, tá? Então o que pode ser? O tarô egípcio está revelando mais um motivo que pode atrapalhar no presente. Quem sabe fazendo parte desse contexto do caos da turbulência da torre. Duplicidade. Ou seja, uma decisão que não está tomada, de repente, de quem você gosta em relação a você, ou uma pessoa que não está firme o suficiente para assumir uma relação, ou não está diante da maturidade certa para isso, ou não tem assim uma resolução quanto a querer de fato esse caminho, sabe? Então não é neste momento a pessoa
totalmente bem resolvida com você. Por isso que eu falei que não é a melhor fase de correspondência, eu acho que considerações estão presentes, é preciso que de repente cada um fique mais no seu canto mesmo, você pensando aí com seus botões, o ser de luz pensando com os botões dele, né? E o que a gente percebe como resultado dessas reflexões aí? Um caminho de reaproximação, tá? O Tauro Egípcio está explicando que existe uma duplicidade a ser tratada. Então, é a pessoa com quem você lida, com quem você está pretendendo um relacionamento, que não está numa linha reta. E eu não estou querendo dizer que tem você e tem outra pessoa, não sabe se fica com você ou com outra ou com outro, enfim. Não é isso, tá? Mas é a dificuldade para decidir e caminhar, tá? Então, é essa duplicidade que está aqui, que se converte exatamente no direcionamento, no foco, na prioridade, na iniciativa do mago, tá? De fazer acontecer de uma maneira organizada. É por aqui que eu vou, é aqui que eu vou, então direcionar a minha energia. Então a gente tem um direcionamento maior para surgir aí entre vocês. Não é a fase realmente onde isso está pronto para acontecer, ou seja, é uma relação que precisa realmente amadurecer para chegar no melhor momento a dois, num período onde vocês terão um melhor aproveitamento, tá bom? E aí, gente, o que é um ingrediente fundamental para esse direcionamento, para a decisão de se viver algo que talvez realmente falte agora? A paixão, que será, então, mais experimentada. As coisas estão amadurecendo bastante, então, entre você e quem você mentalizou. O tarô apontou muito disso para nós, tá? É uma etapa de amadurecimento, de repente aquela vontade de viver as coisas agora, de resolver tudo agora, muito da ansiedade ou até mesmo da aflição, talvez de não se perceber a correspondência devida como se gostaria e tentar a todo custo, né, segurar aquela pessoa ao lado, e a gente erra fazendo isso. Não é o que você deve tentar, não é o que você deve fazer, tá? Momentos difíceis eu acho que virão aí pela frente. A gente está vendo isso na torre, mas eu já te expliquei qual é exatamente a sequência para você entender que não é para forçar a barra, não é para partir para tudo ou nada, porque vai ser um risco muito grande de atrapalhar uma sequência que vocês têm para viver, tá? Então é hora só de deixar passar. Você está lidando com uma pessoa que não está totalmente bem resolvida, não está totalmente certa do que quer, mas isso está amadurecendo. E tem realmente situações importantes para vocês descobrirem juntos, gerando uma gratidão, gerando um sentimento importante de contribuição, de parceria, de quanto um tem a somar ao outro. Mas nada disso é para já, tá? Então é realmente uma situação de se manter a calma, ok? Aí você pode me perguntar, Leandro, né? Aí lá vamos nós, né? Quanto tempo mais ou menos? Né, gente? Assim, a questão do tempo é muito importante. A gente está em uma leitura que é no YouTube, é coletiva, então tem o aspecto individual para cada um dentro da leitura, certo? Você faz a escolha da sua pedrinha, isso ajuda muito nesse processo. E particularmente a questão do tempo, ela é muito, assim, volátil, né? O tarô não é matemática, a gente fala daqui um mês cravar e pá, pode ter certeza que vai ser 30 dias, marca no seu calendário para você ver. Não é assim que funciona o tarô, né? Inclusive porque a gente está aqui fazendo uma leitura que vai muito dentro de uma percepção da energia e é algo que ainda precisa se materializar, ainda mais em uma leitura que é realmente para a gente ter esse alcance de futuro, de previsão dos caminhos amorosos, né? Então é bem delicado de a gente falar quanto tempo pode levar para as coisas. Mas eu diria que esses processos aqui que a gente viu que tem para se desenrolar, tá? Pelo meu entendimento, com alguns arcanos que eu estou observando na mesa, eu vou colocar que antes de um mês e meio, nada deve mudar tanto. Deve ser um pouquinho para depois, tá? Não estou falando, nossa, então não vai ter nenhuma conversa em um mês e meio. Gente, é uma estimativa e eu não estou falando que não vai ter conversa, que não vai ter um encontro, que não pode ter nada. Mas eu estou falando assim, de uma virada nessa energia, de como as coisas estão para como as coisas podem ficar, tá? Até porque você está diante da torre, no amor, no seu relacionamento, e essa torre está gerando realmente, olha, aqui, tá? Um afastamento agora. Então,
não tem muita coisa para se manifestar agora, não é o melhor momento. Então, não adianta apressar, a ansiedade não vai fazer as coisas acontecerem mais rápido, muito pelo contrário, a ansiedade amarra pra caramba o que a gente tem para viver. Tudo parece ficar mais longe, né? Então é saber mudar um pouquinho o foco. Você teve ferramenta, recurso emocional para essa mudança de foco nessa leitura. Você sabe que tem um caminho aqui, que você não está apostando as suas fichas na pessoa errada, dando seus passos na direção errada. Realmente faz sentido o que você experimenta? Tem algo que vale a pena ser vivido? Nós vemos aqui situação de parceria, de um sentimento de gratidão, de contribuição, novas oportunidades, um conseguindo compreender melhor o outro. Intensidade que falta agora tem para se manifestar com a paixão, que foi justamente a sua última carta do tarô egípcio, mas é um processo mesmo de amadurecimento e não é tudo para agora mesmo, não é tão para já. Então é saber viver cada coisa no seu tempo, tá bom? Essa é a leitura para você. Então assim falamos sobre o que vem pela frente e como vai ficar essa história. Então tem mais por aí. Deixa nos comentários o seu feedback, se a leitura te tranquilizou, se realmente conversou com o que está te acontecendo, se você sentiu que as orientações aqui te ajudaram a saber mais como proceder aí com o seu ser de luz. Então conversa comigo, vamos interagir, tá? Só deixa eu fazer uma observação. A partir dessa prática que eu estou fazendo com vocês aqui no canal dos nossos mantras diários, né? Então vocês têm participado mais dos comentários, o que eu acho muito positivo, fico muito feliz com isso. Por outro lado, é mais difícil para mim, devido ao volume dos comentários, de passar respondendo todo mundo, de passar marcando com o coração, como eu estava fazendo, mas eu estou ali, tá? Lendo o que vocês escrevem. Então, deixa aí que eu vou ver o seu comentário, eu passo depois e vejo a galera que realmente está no mantra, que está ativando essa energia que eu proponho, porque assim você participa mais plenamente desse que é o seu momento aqui comigo, beleza? Então não se esquece do comentário, do like, de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, e você pode ir depois lá também para o meu Instagram, Lunação Esoterismo, tudo junto. Aí acompanha o que eu coloco pra gente por lá também no dia a dia, tá? Muito bem. Agora, recolhendo o tarô egípcio e também o nosso tradicional para trocarmos a pedrinha. Saindo então o citrino, vindo agora o jaspe vermelho, nossa segunda opção de hoje. Pausa para aquela hidratação, né, gente? Arcanos maiores para você que está comigo então na segunda opção. Vamos ao seu mantra para você já iniciar aqui na sua opção de leitura participando do que vai acontecer na mesa, tá? A afirmação do dia. Hoje eu solto as minhas dores emocionais. A minha vida é um jardim de bons sentimentos. Como eu expliquei para a galera que participou da primeira pedrinha, é um mantra para tirar força de tudo aquilo que te coloca para baixo. De repente mágoas, ressentimentos que você tenha, feridas que estão abertas, processos que você não conseguiu cicatrizar, de alguém que te prejudicou, de alguém que te fez mal, as coisas que ficam, sabe? Realmente atrasando a sua vida, te colocando para baixo, coisas que você fica remoendo. Então quando você passa a visualizar a sua vida como um jardim de bons sentimentos, você tira força de tudo isso, você lança novas sementes para poder colher melhores frutos, soltando também as suas dores emocionais. Se você internaliza esse mantra, você tem mais facilidade para conseguir fazer isso. É muito do querer, então os nossos mantras trabalham a nossa vontade, tá? Muito bem, então escreve aí nos comentários. Hoje eu solto as minhas dores emocionais, a minha vida é um jardim de bons sentimentos. E vamos lá. Hey ho, let's go para os seus arcanos. Que vem pela frente entre você e o ser de luz aí. Como vai ficar essa história? Vamos saber. Ah, sim, vamos saber, né? Sol, torre e força são os três arcanos maiores que abrem aqui para você. Já vamos
passar uma interpretação deles e aí a gente coloca também na sequência o detalhamento com os arcanos menores, né? Nós vemos então com o Sol um caminho de alegria, de felicidade, de realizações, de parceria, tá? Muito que acontece de bom, de positivo, do que vale a pena entre vocês, certo? Tem acidente de percurso aí pela frente, tá? A torre também está aqui, nos seus arcanos maiores, ou seja, vocês vão passar por algum tipo de turbulência, isso está no caminho também, tá? Mas eu já vou te adiantar, não é para se apavorar, porque a gente tem a torre trazendo turbulências, caos, né? De repente confusões que acontecem aqui, mas que são solucionadas com o poder aqui da força de deixar tudo bem organizadinho, dar conta dos processos aqui que abalam as emoções, tá? Então a gente vê vocês dois, você é a pessoa que você está mentalizando, como pessoas capazes, e a força fala disso, da nossa capacidade de lidar com situações inesperadas, com aquilo que está fora dos planos, né? Uma capacidade de se adaptar e resolver e fazer de outro jeito, se for preciso, não deixando de fazer, tá? Isso é muito legal. E eu acho que essa condição vem nos arcanos maiores justamente pela consciência que vocês têm de que é um caminho que vale a pena ser trilhado, porque é um caminho de realizações, de sucesso, de um poder encontrar muito da força que precisa no outro, ou seja, fazer muito sentido, né? Se relacionar. Então, os arcanos maiores trazem para nós essas ideias, já te ajuda a entender que tem mais pela frente, né? Como fica essa história. Então, é uma história que acabou, de repente, para você que está longe nesse momento de quem você gosta, ou o negócio está aí meio complicado e tal. Será que vai daí para pior? Não, a gente vê um caminho que, né, tá iniciando pelo Sol, pensando numa sequência entre vocês. Ou seja, tem entendimento, tem esclarecimentos que podem acontecer aqui. Isso traz muito de uma força reconciliadora para muita gente, sim, tá? E eu acredito que o que esse Sol proporciona realmente é o ingrediente que ajuda vocês a enfrentar problemas futuros, onde vem a torre, mas ao mesmo tempo vem também a força, que é a capacidade para lidar com o caos da torre, tá bom? Vamos ver os arcanos menores. O 4 de espadas virou aqui junto com o Sol, tá? Então isso traz uma fase de calmaria, um período onde vocês vão poder desfrutar de muitas coisas juntos, porque situações de fora que de repente ficam atrapalhando não interferem nesse processo, no processo que vocês têm para viver, na forma como o relacionamento tem para desenrolar. Isso é muito importante de a gente identificar no tarô, porque muitas vezes acontece de duas pessoas terem a vontade de caminhar juntas, mas parece que o universo está conspirando contra, sabe como é que é? Acontece coisa daqui, coisa dali, e não sei quem da sua família ou seu trabalho, ou não sei quem da família do ser de luz, ou do trabalho do ser de luz, e não sei o quê. E aí, às vezes, encontros que precisam ser adiados, vontades que vocês não conseguem colocar em prática e tal, né? Isso atrapalha muita gente. Então, com essas cartas aqui, o que eu quero te mostrar é que o universo conspira a favor. Existe aqui um período pela frente onde vocês vão se entender melhor do que estão se entendendo agora, tá? E é uma fase onde a vida vai dar aquele empurrãozinho, olha, o negócio agora é com vocês, então, né, vai lá, capricha aí, porque nada de fora vai atrapalhar. Isso é muito legal. Exatamente para que seja um período onde possa brotar, ou possa surgir mais da consciência do que significa esse relacionamento. Ou seja, então nós percebemos que existe uma ligação muito forte entre você e quem você gosta e que você está mentalizando, que não é coisa só da sua cabeça, tá? E não é em vão. Realmente existe aí uma força. Acontece demais, às vezes, de serem momentos diferentes de cada um, até que a energia possa aproximar e gerar mais possibilidades. Eu falo isso várias vezes e é uma grande verdade, tá? Muitas vezes pessoas se conhecem, se gostam, mas cada um está em uma fase diferente da vida, então os propósitos não estão alinhados, até que chega a oportunidade certa para isso, a melhor oportunidade, a melhor ocasião para isso. Ainda chegará, então, é o que o tarot está mostrando. Ou seja, você tem mais para conhecer
do potencial de uma relação com quem você gosta. Se você acha que, nossa, o que eu experimentei com ele ou com ela até aqui foi fantástico, foi incrível, foi sensacional e por isso eu gosto tanto, você vai experimentar mais ainda. Aí você fala, opa, aí sim, né? Pois é, também acho, aí sim. Então vem muita coisa boa e a gente vê o universo conspirando a favor, a vida dando aquele empurrãozinho para que realmente vocês possam se entender sem ficar, né, com situações de fora atrapalhando uma caminhada. Isso é muito legal. Na torre, então, que nós vimos que realmente mostra turbulências pela frente, tá? Ela veio com a rainha de ouros. Eu gostei muito desse arcano menor que acompanhou o maior aqui nesse caso, porque a rainha já traz aqui, né, uma certa dose de prosperidade, de coisas boas, de se conseguir ajeitar o que está errado, tá? E uma carta também que tem muito do sensorial, dos prazeres pela vida. Então a gente vê a parte dos sentimentos, a parte da química entre vocês, que tem muito para fluir. E essa rainha está vindo muito no lado que é a reconstrução da torre. Então a gente vê nessas cartas aqui, como eu já havia falado para você, a torre, o caos, a turbulência, os problemas que acontecem, mas na força, vocês com a capacidade para resolver esses problemas, né? E a rainha de ouros mostra a percepção que vocês têm do que está em jogo e do que não se pode perder. Então isso está sendo simbolizado pela rainha, que é um sentimento que se desenvolve exatamente aqui, tá? Para que vocês possam entender reciprocamente o que significa estar lado a lado. Então, assim, a gente não vai deixar as coisas nos atrapalhar, a gente não vai deixar nada abalar o que a gente sente, não vamos deixar nada prejudicar a nossa relação. Sabe, essa coisa de parceria que a gente deseja, que é muito importante para qualquer casal, né, poder fluir, construir possibilidades. Então, isso vem entre vocês, certo? E aí, o sentimento que se experimenta aqui realmente cria essa condição de se conscientizar do quanto está em jogo e do que pode ser perdido e não deixar as coisas se perderem. Então aí é onde vocês enfrentam, sim, esses raios da torre aqui, com a capacidade para lidar com isso. E é algo do qual eu vejo que vocês não abrem mão aqui, né? O 4 de ouros, muita gente já olha e fala, é o apego, pode ser o egoísmo, tá? Mas a gente tem um termo também que cabe muito bem aqui nesse arcano e cabe muito bem nessa hora para você, que é a retenção, reter aquilo que nós sentimos que é importante para nós, porque as coisas não vêm de graça, então a gente não pode assim, deixar que vá embora, né? A gente entende a construção de uma conquista, então é importante prezar por isso. E aí nesse 4 de ouros a gente tem uma ideia para ele que é essa retenção, é prezar por aquilo que foi construído, conquistado com as próprias mãos, com o próprio esforço, né? O valor que se dá ao que foi conquistado. Então a gente luta para reter isso e a gente sabe da força que tem para isso. Então eu vejo essa condição aqui surgindo entre vocês. Está no caminho, né? Está nas suas previsões, falando do que vem pela frente, de como fica essa história, então, tá? Portanto, o tarot está mostrando muito para melhorar, muito ainda para acontecer, e o melhor entre vocês não foi experimentado. Então isso dá, assim, bons presságios, porque, sendo uma leitura de previsão, para você, vamos supor que não está, neste momento, com quem você gosta aí ao seu lado, nós vemos que existe um caminho de reconciliação, de reaproximação, de mais percepções, tá? A gente vê que muita coisa de fora pode ter atrapalhado, para que talvez a coisa esteja difícil como está. Não era o melhor momento ainda, não era o momento certo entre vocês, e o que há para ser descoberto ainda será, tá? Não se sabe ainda tudo, não se experimentou, mesmo em termos emocionais, tudo o que pode ser experimentado entre vocês. Eu vejo muitas possibilidades, vejo uma relação que amadurece, né? Porque um compreende mais a importância de ter o outro ao lado, e isso traz uma dose maior de responsabilidade afetiva. Você sente que te falta isso? Responsabilidade afetiva? Fica até uma coisa assim de gostar, de valer a pena, mas
parece que te falta esse ingrediente, a gente vê então essa ideia, justamente esse ingrediente, surgindo mais aí, gerando o que eu estava explicando muito aqui nesse 4 de ouros e também na própria rainha de ouros, que é a consciência do que se está em jogo e o medo de ficar sem, não querer perder. Então, lidar com as turbulências, né, mantendo tudo sob controle, na capacidade da força, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no tarô egípcio ainda. O tarô tradicional realmente trouxe bons ventos para os seus caminhos amorosos, e já tem uma carta aqui, ó, que está querendo mesa, então mesa para ela. Trouxe bons ventos para os seus caminhos amorosos, a gente vê muito de chance de entendimento, e eu gostei bastante dessa parte de consciência do que está em jogo e de responsabilidade afetiva surgindo aí pela frente. Ou seja, a relação vai ficar mais séria? As coisas vão ficar mais sérias? Sim, tá? Então, prepara aí, prepara esse coração, O que já veio na mesa, olha só, a esperança, gente. Foi a carta que já comecei a embaralhar, vocês viram, né? Que pulou aqui, eu já falei que é mesa, então mesa para você. E foi a esperança, quer dizer, renovação das energias entre vocês, mais perspectivas, tá? Horizontes para serem trilhados. E a gente vê que isso é muito possível a partir de mudanças, de transformações que a vida está colocando aí. O arcano 13 veio na sequência da esperança, que é a estrela, tá? O arcano 13 é a imortalidade no egípcio, o arcano da morte no tradicional. Ou seja, traz uma ideia de mudança, de virada de página, as coisas não ficam como estão agora, né? E então é um novo ciclo entre vocês. Para quem está derrapando aí no amor, eu acho que isso vem totalmente a calhar. O que você precisa é de um novo ciclo, é de uma nova fase, é de energias diferentes que vão compor esse cenário para você, com a pessoa de quem você gosta. Então a gente vê exatamente essa condição sendo criada. E isso gera muita análise aqui dos fatos, dos fatores entre vocês, para mais consciência, né? Na carta do exame. Parar para pensar, analisar, usar da razão. Espera aí, né? É hora de a gente começar a levar as coisas mais a sério, é hora de entender tudo o que isso representa, tudo o que isso significa, e isso faz com que um planejamento a dois seja mais possível, né? Faz com que a pessoa de quem você gosta realmente tenha mais presença de espírito para compreender esse caminho e vindo, então aí, como eu falei, né? A ideia do que está em jogo e do que pode ser perdido e não se querer perder isso. E a retenção aqui, que nada mais é do que valorizar. Poxa, eu sei quanto me custou chegar até aqui, então eu não vou abrir mão assim também, com facilidade. Eu vou prezar por isso. Esse sentimento, então, nasce entre vocês, tá? E ainda no tarô egípcio a gente tem aqui a consumação, o triunfo e a tecelã. Olha só, então essa consumação, ela vai falar, junto com a imortalidade que está no seu egípcio também, de problemas sendo deixados para trás, sendo resolvidos, resolução de pendências. Você está num imbróglio aí agora, com a pessoa de quem você gosta? Tem coisa que vocês não conseguem resolver nem a pau? Pois é, vocês vão chegar lá, sabe? Nos melhores termos, essa fase vai mudar, essa energia vai mudar. Por quê? Vem mais razão para pontuar mais corretamente as coisas e isso renova as energias, trazendo esperança. Então, a gente consegue colocar um ponto final em certas coisas, ok? E a gente vê muito disso também sendo trabalhado pelo aspecto da torre que apareceu aqui, onde é realmente a correção de trajetória, tirar da vida o que não está somando, para que a vida possa fluir, né? Para que uma reconstrução a partir da base mais sólida dessa torre seja possível, com mais elementos que valem a pena ali, e não com coisas que ficam causando dúvidas, certo? Atrapalhando a vida. E a gente vê essa condição, então, de vocês resolverem pendências, abrir caminhos, dar passagem para coisas boas. Aqui é o triunfo, o arcano 7, o arcano do carro, a vitória, tá? A vitória, o direcionamento, a resolução. Então a gente tem realmente o tarô egípcio mostrando vocês conseguindo resolver pendências emocionais, colocar uma pedra definitivamente em certos assuntos, parar de cutucar velhas feridas. Então assim, conseguir de fato arredondar
aquilo que não é legal, para a vida fluir, sabe? Para ter esse caminho aqui por onde esse carro possa passar. É um arcano que está apontando aqui estrada para ser percorrida entre vocês, caminhos aqui possíveis de serem trilhados. Então tem muita abertura para acontecer e a gente tem uma coisa mais direcionada. Uma coisa que eu gostei muito, que eu vou te contar agora no tarô egípcio. O arcano 7, o triunfo, como ele é designado aqui, mas é o carro, veio junto com a tecelã. E a tecelã é aquela que está justamente construindo o nosso caminho para a gente poder viver. Junto com o carro, que é a estrada para ser percorrida, isso indica muito de caminhos abertos entre vocês, indica muito de acontecimentos ainda por vir, tá? Então tem muito para vocês viverem juntos, isso você pode, assim, ter certeza que não é uma história que acabou. Como fica essa história? Vai daqui para pior, não tem mais nada para desenrolar? Como é que fica? Tem muito para desenrolar. Ó a tecelã aqui, ó, só desenhando o caminho. O carro está pedindo passagem e vocês conseguem passar, desfrutar de tudo que pode ser desfrutado a partir realmente de resolução de pendências, né? De um conseguir se acertar mais com o outro, relevar o que tem que relevar, afinal é o arcano 13 também. Saber virar certas páginas, né? Não insistir no que não compensa para poder dar caminho ao que compensa. Então essa consciência surge e a gente tem aí, como eu falei, a responsabilidade surgindo, trazendo um aspecto de mais maturidade, para que uma relação seja levada mais a sério, para que exista aqui algo mais construtivo. Então é isso que está surgindo, é o que está no caminho, é o que vem pela frente entre vocês, é como fica essa história. Então tem muitas possibilidades a dois aqui nessa leitura, não tenha dúvida, ok? Eu mencionei um pouquinho da questão do tempo para quem participou da primeira pedrinha, então vou entrar nesse mérito aqui também com vocês, sendo justo, né? Em quanto tempo eu acho que dá para você aguardar por um desenrolar aí desses fatos, gente? Olha só, o que eu vou colocar aqui para você está um pouquinho mais rápido. Então eu acho que depois de um mês a gente já consegue depois de um mês a gente já consegue ter uma energia que já virou da condição, de repente, de onde vocês podem se desentender, de onde está faltando a percepção que precisa ter, para um poder somar o outro, porque bate justamente essa energia aqui, mais tranquila, tá? Gerando as possibilidades, as oportunidades, de repente, que vocês precisam ter, sem coisas da vida ficarem atrapalhando, para que vocês consigam até mesmo se descobrir mais juntos. Eu acho que isso está faltando e oportunidade para isso chega, tá bom? Então, dei aqui uma questão de tempo para você também, que é uma estimativa, né? A gente não trata o tarô como matemática. Vamos combinar isso, tá bom? Então não é assim, então vai lá, bota no calendário, você vai ver, vai fazendo X, por quê? Passou 30 dias, já, né? Então beleza, tá tudo resolvido. Não é assim que funciona. É uma estimativa, a gente está aqui fazendo essa leitura, que é uma leitura que entra na avaliação da energia, e tudo isso ainda precisa se materializar. Então tá vindo para a gente viver, né? E o tempo astral é diferente do tempo material. Por isso é que a gente trata como estimativa para as coisas, né? E muito cuidado com a ansiedade em torno de datas, quando nós pensamos em previsão de tarô. Vai vivendo, né? Com essa visão que o tarô trouxe aqui, eu acho que foi muito bom para você poder entender que não está buscando fluir na direção errada, onde não teria nada para você. Tem e tem bastante. É uma questão do tempo certo para isso, né? E a vida não acontece antes da hora, né? A gente leva ali um tempo para nascer, então, né? Não é antes da hora. Vai ter o momento certo, beleza? E eu acho que vale muito a pena o que vocês descobrirão juntos aqui, você e a pessoa que você mentalizou. Essa foi então a nossa leitura de hoje. Usa o campo dos comentários para interagir comigo, coloca aí o seu feedback, me conta, né, se a leitura foi promissora, se, né, trouxe aí um ânimo que você estava precisando, porque de repente você já totalmente desanimado, poxa, acho que não tem mais nada, eu acho que, né, não bate a nossa energia, não deu certo. Vimos que sim, que tem muita transformação positiva aqui, tá? Então me deixa saber se a leitura
trouxe essa energia que você estava precisando receber para não, de repente, desistir dos seus sentimentos, né? Para não abandonar os seus propósitos em termos afetivos. Me conta aí, tá? Se a leitura conversou com o seu caso, se você realmente está numa fase onde sente que falta responsabilidade afetiva, onde você não está como uma pessoa que parece tão decidida, se vocês estão com pendências, com assuntos que não conseguem resolver de jeito nenhum, porque você tem um posicionamento e a outra pessoa tem um posicionamento diferente do seu e vocês não estão chegando a um acordo, sabe? Esse tipo de coisa tem acontecido, a gente viu essa energia conseguindo ser tratada futuramente. Então acho que isso traz uma calma, né? Tira muita gente do desespero e é uma questão de deixar a vida desenrolar mesmo. Essa é a parte que nos cabe a partir daí, beleza? Então, gente, muita gratidão pela presença de todos. Não esquece então aí do seu comentário, do seu like se você ainda não deixou, da sua inscrição se você ainda não fez. A gente está aqui nessa meta dos 100 mil inscritos, estamos muito pertinho, então vem somar comigo aqui e você pode ainda seguir o meu trabalho lá no Instagram, Lunação Esoterismo tudo junto, beleza? Então, um beijo, um abraço e até a nossa próxima.